Boa noite. Bom, gostaria de agradecer, a presença de vocês, sempre é importante. Eu gosto de dizer que se não houver pessoas aqui, não existe a Casa do Caminho, né? Então, eu espero que todos vocês, como eu, encontrem o que veio procurar, tá bom? Muita paz. Eu gostaria só de passar uns recados, das nossas atividades. Nós temos palestras e passes todos os dias, menos a sexta-feira, tá? A gente também tem um atendimento de plantão antes dessas palestras, tá? Se quiser passar pelo plantão, a gente chega meia horinha antes, conversa com o plantonista, tá? E bate um papo para conhecer melhor a doutrina. Temos também o curso, da doutrina espírita, que é ministrado aqui no centro, já temos as turmas em andamento. Só falar com a Sandra, que ela também ela passa os dias direitinho para vocês. Às sextas-feiras, a gente tem um grupo de apoio, a dependentes químicos e familiares. Existem psicólogos, existe uma equipe aqui toda que trabalha com a família, a gente faz esse atendimento, inclusive das pessoas que são usuárias. Quem souber de alguém e quiser nos apresentar, quiser participar, eu já vim também, é muito legal, é um trabalho assim, bem legal mesmo. Temos também, a gente faz o atendimento a famílias, a gente tem 32 famílias que a gente dá cestas básicas todo mês, A gente monta essas cestas e acaba dando para essas famílias e a gente conta com vocês também. Se puder participar, está trazendo 1 quilo de alimento, ajuda bastante nessas cestas, tá bom? Uma coisa que a Sandra pediu para mim enfatizar, que é muito legal, e a gente gostaria muito que vocês participassem, a gente vai fazer uma viagem a Araxá, vai ser dia 2, 3 e 4 de novembro. Viagem a Sacramento e Araxá, tá? A gente tem um cronograma de atividades aqui, depois quem quiser conversar com a gente para estar dando uma olhadinha, é bem legal, tem hotel, tem passeios, o pessoal que tem feito todo ano tem gostado bastante. Gostaria também de agradecer o pessoal que nos vê pela internet, e aproveitar esse tempo que a gente veio aqui e poder sair daqui um pouquinho melhor. Então eu gostaria de... Podemos desligar? Deixa eu só dizer. A última lembrete, desculpa Sandra, também temos no final do ano a gente vai fazer uma festinha de Natal para as crianças carentes, E a gente costuma fazer aqui no centro que uma pessoa veste uma criança, Então a Sandra também tem os cartõezinhos, você escolhe menininha para estar comprando presentinho para a gente ir na nossa festa de final de ano, não é isso aí? Aproveitar então esse momento, que possamos, enfim, fechar os olhos, esquecer um pouquinho dos nossos afazeres cotidianos e aproveitar esse momento de paz, de harmonia e pedir a Jesus, nosso Pai, nosso Senhor, que possamos receber de Ti, Pai, Teu amor, Tua paciência, Tua esperança, para colocarmos na nossa vida, Senhor. Colocarmos muito amor. E com esse amor, Pai, nós possamos distribuir a quem necessite e a nós mesmos. Que possamos receber hoje, Pai, desses irmãos espirituais, o tratamento necessário, que possa curar nossa chaga, nossa angústia. Que possamos, enfim, Senhor, nos ajustar perante Tua lei. Que possamos achar nessa palestra de hoje, Senhor, um remédio edificante, que cure nossa ferida, e que possamos, enfim, Pai, sentir todo o Seu amor, sempre com muita paz. Muito obrigado. Hoje, então, o tema da palestra é arrependimento e reparação. É o livro Desperte e Seja Feliz. Item 9, de Valdo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Arrependimento e reparação. Vamos lá, viu? Obrigado. Meus queridos, novamente, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre seja em todos os corações.
E mais uma vez nós somos convocados a estudar um tema importante para a nossa caminhada, né? Sempre, né? Vamos lembrar que nós estamos aqui nessa experiência para estudar, aprender. E assim caminhar com mais facilidade. E mais felizes também, né? Mais esclarecidos, mais felizes. Quanto mais esclarecimento, menos sofrimento. Vamos abraçando carinhosamente os irmãos que nos acompanham pela internet, sem esquecer também de abraçar ao mentor e ao guia de cada um de vocês aí presentes, a todos esses irmãos que estão nos visitando hoje e que esperam realmente também algum consolo, algum alívio para as suas dores, esclarecimento para as suas dúvidas. Vamos abraçá-los com muito carinho, né? Que todos sejam muito bem-vindos. Que Jesus, o nosso Mestre, ilumine os nossos corações e o Pai, que amor e que bondade, nos fortaleça hoje e sempre. Como o Moisés disse, o tema hoje é arrependimento e reparação. Oh, meu Deus do céu, né? Quem não se arrepende, né? Quem não tenta reparar? É do livro da Joana, e a Joana realmente é uma conselheira assim, incansável de todos nós já há algum tempo. E os conselhos da Joana são muito profundos. Na verdade, eles merecem verdadeiros estudos, né? Cada pagininha, cada 3 páginas da Joana, ela assim, é meia hora, 15 minutos de leitura e umas 2 horas de meditação, ou dias de meditação. Mas nós vamos tentar aqui, nesses poucos minutos que nós temos, dar uma repensada nesses 2 itens, tá? Que é arrependimento e reparação. É um tema importante, gente. É um tema muito importante. Está ligado muito com a nossa caminhada, nós refazermos a nossa programação, a gente repensar a nossa caminhada. E ela já inicia o texto dizendo o seguinte, esse texto dela aqui mesmo, né? Arrepender-se é abrir-se para o bem. Olha, começa assim. Então é uma porta, né? Quando a gente chega no arrependimento, ainda dá graças a Deus, porque nós estamos abrindo nosso coração para receber novas luzes, né? Aquele que não se arrepende, né, fica encrustado, não abre o seu coração. Então, arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando descubras que erraste, de imediato recomeça a ação reparadora. Olha que importante, ela nos convida ao que é a ação, né? Além das palavras que pedem desculpas e perdão, a atitude de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir. Conselho claro. Descobriu que errou, que falhou com o irmão, pedir desculpas, pedir perdão e reparar o mal feito. Só o arrependimento não basta. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo instintivo. Quem se governa pelos instintos, meus irmãos? Os nossos irmãos no reino animal, não é verdade? Eles seguiam somente pelos instintos, né? Nós não. Nós já avançamos, já passamos essa etapa, né? Já estamos na fase nominal, né? Já ganhamos a razão, né? Já passamos pela fase instintiva. Então, aquele que não se arrepende, permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo, ou seja, vivendo como se fosse um animal. Nele predominam, sem querer diminuir os animais, tá? Isso é questão de fase, tá, gente? Os animais estão, né? Ainda são lá pelo instinto, sabemos. Nele predominam, o instinto, né? Os atavismos da fase inicial de que ainda não se libertou, ou que prefere não superar. Muitos se contentam em ficar nesse. Por quê? Porque para não assumir responsabilidade. Né? Conhecendo a realidade, cultiva a coragem de identificar o erro, de te arrependeres dele e, ato contínuo, repará-lo. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fluirás emoções e pensamentos ideais, que te auxiliarão a não errar. Mas, se tal acontecer, se você errar, eles ajudarão a te arrependeres e te recompores, reparando qualquer mal que hajas infligido, liberando-te assim da culpa.
essa que nos acompanha. Toda vez que nós erramos, nós sabemos que erramos. Nós já estamos no estágio, na evolução mediana, já que ela citou aqui, nós já saímos da fase animal, nós estamos numa fase bastante avançada no reino animal, onde nós dominamos o nosso pensamento contínuo, dominamos a razão, e nós sabemos, por isso nós sabemos quando erramos. Nós sabemos. Só não reconhecemos às vezes. Sabemos e não reconhecemos. Então, o chamamento dos nossos irmãos espirituais é para esse despertamento. Nós temos que só não identificar que errou, mas também arrepender-se. E o arrependimento não é naquele velho, vamos aqui tirar o velho significado de arrependimento, é martirizar, se sofrer. Não. Arrepender aqui é o seguinte, é reconhecer que você não devia ter feito aquele tipo de ação. E aquela ação, ela vai contra as leis divinas. Não é contra um irmão específico, não vai contra Deus, não vai contra o santo, não é contra a igreja, não é contra nada que a gente inventou para a gente se desculpar. Ela vai contra as leis divinas estabelecidas. Né? Aquela lei que aciona aquela mola da ação e reação. Então é uma lei, vale para todos. Tá? Esse é despertar consciência. Uma vez consciente disso, nós nos arrependemos, consertamos, temos a decência de consertar aquilo que nós fizemos de errado, pedir perdão ou desculpa para quem nós fizemos tais atitudes, ou cometemos tais erros, para que não se instale em nós o quê? A culpa, o sentimento de culpa. Nós vamos prosseguir aqui. Aí ela vai nos orientar também que o arrependimento sincero, e olha aqui, ela fala arrependimento sincero, então não basta um simples arrependimento. Tem que ser um arrependimento sincero, né? Esse arrependimento de sentido, né? Tomada de consciência sincera, despertar mesmo. Né? Constitui elevada conquista do sentimento humano. Está vendo? Lembrou lá que aquilo, o não arrepender-se faz parte ainda governado pelos instintos, estamos governados pelos instintos, e que o arrependimento sincero constitui elevada conquista do quê? Do ser humano. Aquele que já está numa outra faixa evolutiva no reino animal. Né? Amadurecimento da razão. A razão a gente adquire, quando a gente entra no reino nominal. Então nós começamos nossa caminhada no reino nominal. Nós conquistamos a razão e o livre-arbítrio. E, consequentemente, a responsabilidade. Não é isso? Somos donos do nosso destino. Não é verdade? Pegamos nosso destino em nossas mãos. Não somos mais governados simplesmente pelo instinto que nos direcionava, que nos dava todas as diretrizes. Agora não, temos razão, temos livre-arbítrio. E com isso, responsabilidade pelos atos que nós cometemos. Então, amadurecimento da razão e da emoção. Olha o nosso corpo emocional aí funcionando, né? A pleno vapor. Né? Ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal, no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outro. Vou até repetir isso aqui, porque onde surge, né? A descoberta, onde a gente falha, no julgamento dos outros, na atitude errada com os nossos irmãos, e na conduta, sempre em relação ao quê? Ao nosso próximo. Né? E às vezes aquele que está bem próximo de nós, né? Nossa família, nossos familiares, nossos filhos. O indivíduo certamente tem o direito de errar, não é verdade? Nós todos aqui, nós estamos no aprendizado, não estamos? Olha, para aprender nós vamos errar muito. Né? Então, errar ainda é a nossa natureza humana. Ninguém está dizendo que nós não vamos errar. O indivíduo certamente tem o direito de errar, que é uma condição normal da humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso, significa primitivismo. Aí sim. Então, a persistência no erro, tem um dito popular aí, que já nos ensina isso. O que não se pode é persistir no erro. Né? Por quê? Porque isso significa primitivismo, sim. Atraso espiritual. Trabalho a fazer, nesse sentido. Né? Trabalho a fazer, trabalho a desenvolver. Então, primitivismo e permanência no estágio dos instintos. Olha que interessante. Ou seja, nós estamos ainda
presos na fase instintiva, não querendo reconhecer que nós somos seres racionais, já temos razão, temos vontade, temos livre-arbítrio. À medida que o discernimento propele o ser, a visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e responsabilidade. Olha só. Então o arrependimento, quando nasce em nós, o arrependimento de uma ação nossa em relação ao nosso irmão, é uma forma, já é a conscientização que nós estamos trabalhando no nosso interior. É a consciência já despertando, né? Para o que é certo e o que é errado, para as leis. O arrependimento é esse sinalzinho, né? Que nos alerta. Poxa, já estou consciente, já estou me despertando, saindo daquela letargia que nós estamos trazendo do nosso período no reino animal. O arrependimento, no entanto, prossegue a nossa querida Joana, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delinque. Quando isso sucede, o arrependimento não é uma coisa pensada, não é uma coisa raciocinada, é uma coisa de emoção. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa, ou medo das consequências do gesto pernicioso. Ou seja, o ser ainda não está consequente da lei que ele infringiu. É apenas um rompante. Ele está sabendo já que tem flecha que errou. O arrependimento chega de momento, mas ele não se conscientiza que ele realmente infringiu uma lei. Ele não sabe ainda a profundidade daquele ato ou atitude que ele cometeu. Está nessa fase ainda de desconhecimento da real profundidade e impacto dessas suas ações e atitudes que ele ainda é passível de cometer. Então, a imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão. É isso que está chamando a atenção. Quer dizer, não estamos usando a nossa razão. Estamos presos à nossa fase animal. Pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Uma coisa que ela tocou aqui, ó, orgulho ferido. Isso é uma coisa que nos acompanha. É um resquício da nossa fase animal, né? Onde nós tínhamos que nos defender, tínhamos que defender nossos espaços, né? Defender o nosso grupo, né? E que persistem ainda na nossa fase evolutiva. Nós estamos libertando aos poucos. Orgulho ferido. É isso que impede, às vezes, de nos arrepender. Só isso. Nosso orgulho, né? Emmanuel, né, já salientava nos seus textos que um dos males, o pior mal da humanidade é o egoísmo, que leva imediatamente ao orgulho, né? É o filho direto do egoísmo, né? E isso atrasa a nossa caminhada, porque impede realmente que nós façamos essa reflexão, né? Essa reflexão sincera do que os nossos atos e nossas atitudes estão provocando no nosso irmão. Impede, simplesmente impede, né? Somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados, quer dizer, põe na balança, né, e medita sobre os danos causados, é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Olha que interessante. Por isso, daí a necessidade do estudo, a busca do estudo, a busca da gente tentar realmente mudar os nossos parâmetros. Porque somente o despertar dessa consciência vai fazer com que o nosso arrependimento traga-nos clareza, quebre essa capa de orgulho, e nós vamos nos propor a realmente refazer a nossa caminhada. Senão vai ficar em mero arrependimento, né? Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta, quer dizer, é importante, mas só ele não basta. Está frisando isso de novo. E muitos de nós acham que basta, né? Muito bem. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. Reparar os males praticados. É por isso, não é por outro motivo, meus queridos irmãos, que nós ficamos reencarnando, né, num ciclo vicioso, porque nós nos recusamos a nos arrepender primeiro, e quando nos arrependemos, nos recusamos a reparar os atos. Mas a lei é a lei. Ela é uma lei, não há como ser subvertida.
Enquanto você realmente não resolve, não toma consciência, não desperta, você não quebra esse ciclo vicioso, você também não quebra a sua necessidade de reencarnações sucessivas. Né? E muitas delas cada vez mais dolorosas, né? Para os mais rebeldes. Bom, aqui ela vai tocar num outro ponto. O lado do ofendido, quando você ofende alguém. Se o ofendido por esta ou aquela circunstância não conceder ensejo para a reparação, e isso muitas vezes acontece, vai pedir desculpa para te vir a cara, né? Não quero saber, né? Se vira agora com a tua culpa, né? Ou te devolve na mesma medida. Isso não deve constituir impedimento para ações nobres, tá? Tem muita gente que desiste. Eu não vou ser mais bonzinho, não quero mais nem saber. Eu não vou perdoar, eu não vou mais pedir desculpa a ninguém, né? Desiste. Então isso não deve constituir impedimento para ações nobres, que devem tomar curso, se não em referência à própria vítima, né? Pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Então o que ele está dizendo aqui? Meu querido, se você for se reconciliar com o teu irmão, pedir desculpa, perdão, querer reparar o mal que você fez para ele, e ele não aceita as suas desculpas, não perca seu tempo se remoendo nem se sentindo culpado. Você fez a sua parte, vai fazer para outros. Né? Não dê para os porcos, diz Jesus. Né? Não perca o seu tempo. Né? Vai trabalhar numa casa nobre. Vai fazer a reparação, quer dizer, não tem que ser necessariamente com a pessoa que você atingiu. Né? Se ela não aceitar, não tem jeito, né? Ela tem livre-arbítrio também, não é isso? Ela não é um espírito livre. Ela pode aceitar ou não o seu desejo de reparação para com ela. Né? Mas não se aflija. Está aí a humanidade inteira necessitando de atenção, carinho, trabalho voluntário, não é verdade? Muito bem. Simão Pedro, aí vai citar aqui alguns exemplos de irmãos famosos nossos, que já conhecidos nossos, que passaram já por isso aqui, por isso que nós estamos discutindo aqui. Simão Pedro, vocês conhecem Simão Pedro? O nosso Pedro, né? O nosso São Pedro, mais popularmente conhecido como São Pedro, o pai da igreja, né? A pedra primeira da igreja, não é verdade? Simão Pedro negou conhecer Jesus, não é verdade? Ele não negou Jesus por 3 vezes lá? Muito bem. Porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da igreja da revelação espiritual. E aqui eu chamo a atenção de vocês, ele fala assim, para o erguimento da igreja da revelação espiritual. Tá? Ou seja, não é aquela igreja que vocês estão conhecidos. Por que a Joana está tocando nesse ponto, esse texto é importante? Porque aquela outra igreja, que nós conhecemos, instituída, a instituição da igreja, ela nos ensinou, nesse tempo, que bastava arrepender-se, não era? Ir lá e confessar, não é verdade? Não confessávamos, e lá no tempo de Santo Agostinho, de Lutero, bastava comprar indulgência, não é verdade? E você já estava perdoado. Quer dizer, todas aquelas más ações e más atitudes que você cometeu contra a humanidade, contra o seu irmão, estariam sanadas. Quer dizer, não existia lei de causa e efeito, né, nessa filosofia. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Por isso que a Joana insiste. Por quê? Porque ainda nós estamos ainda com aqueles conceitos. De que se nós erramos, basta arrepender-se. Ok. E já está. E já está. Não. Está esclarecendo. Maria de Madalena, também figura conhecida de todos nós, né? Vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovando-se, e reparou, tomado pela lepra, os males que fizera a si mesma. Interessante esse exemplo de Maria Madalena também. Zaqueu, cobrador de impostos, outro conhecido. Você sabe que cobrador de impostos nunca foi querido em nenhum tempo da humanidade. E nunca vai ser. Os publicanos da modernidade estão aí ainda. Né? Então, Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altíssimas. Né? Os agiotas, os famosos agiotas. Existe agiota ainda? Então, vai lá. Mas Zaqueu, arrependendo-se dessa sua prática em relação aos seus irmãos, após o contato com o Senhor, recuperou-se
tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. Olha só que interessante. Arrependimento sincero, quer dizer, arrependeu-se e consertou. Né? Judas, quem conheceu Judas aqui? Conhece Judas Iscariotes? Né? Outra figura, bastante conhecida. Após trair o amigo, quem era esse amigo? Jesus, né? O nosso querido amigo Rabi. Arrependeu-se e, sem estrutura moral, né, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio infame. Quer dizer, ele tomou outro caminho, tá vendo? Ele arrependeu, mas não teve coragem moral suficiente para reparar o erro cometido. E aí? Né? Enlouqueceu. Muitos homens e mulheres, aí volta para nós, hein? Volta Joaninho aqui para nós. Ó. Esse passeio lá vem para nós. Muitos homens e mulheres que se civilizaram erraram, padeceram o aguilhão do arrependimento, mas se ergueram, repararam os prejuízos causados e dignificaram a humanidade. A gente pensa que isso é... Poxa, mas não existe, né? Gente, o mundo está cheio de exemplos. É só a gente abrir nossos olhos, vai ver muita gente reparando, né? Fazendo obras incríveis, né? Hoje. O que esses nossos irmãos estão fazendo? Reparando. Estão reparando. Se arrependeram, estão reparando males que estavam no seu passado. Se nós admitirmos que nós temos vidas passadas, reclamo, né? Nós temos experiência. Nós estamos aqui falando, admitindo que nós temos experiências passadas. Nós temos muita coisa para reparar. Por que nós temos muita coisa para reparar? Porque nós temos todo um período de ignorância. Nós saímos da animalidade, entramos na fase hominal, e nessa fase nós éramos ignorantes um pouco da lei, né? E essa ignorância nos levou a cometer atos contra a humanidade. Né? Basta a gente olhar um pouco para a nossa história recente e ver muitos atos praticados contra a humanidade. Né? E esses erros, lógico, é o que diz a Joana, não basta a gente se arrepender, vamos ter que consertar. Está aí, tudo aí. Basta a gente olhar agora, com os olhos que a doutrina, com essas lentes que a doutrina espírita nos trouxe. Né? Há corações cujos enganos são tão graves, gente, lembra a Joaninha aqui, que ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. De repente, no entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. Interessante isso aqui, ou seja, se desorganizam. E levam muito tempo para se reorganizar, não é verdade? E aqui vai de novo, por isso que os irmãos espirituais sempre nos aconselham a gente observar essas leis. Eles vieram do Kardec, auxiliar Kardec, a descortinar, tirar os entulhos, tirar tudo aquilo que impedia que nós víssemos essas leis. Ou seja, que o nosso querido professor Rivail nos ajudasse a ver, clarear a natureza dessas leis divinas. E é isso que ele fez. A lei de causa e efeito é uma delas. Perfeito? Porque senão, realmente, a gente cai nisso aqui, no sofrimento, nos desequilíbrios emocionais e nos desequilíbrios mentais. Somente através, continua aqui a nossa amiga, somente através da meditação diária dos atos praticados, olha, quem faz isso? Eu não faço, vocês fazem. Somente através da meditação diária dos atos praticados. Lembra Santo Agostinho fazia isso, né? Santo Agostinho, aquela célebre receita dele, quando ele ia dormir, né? Quando ele terminava o dia, ele repassava todas as suas ações do dia, ia ticando. Era um trabalho metódico mesmo. Poxa, aqui eu errei, então eu tenho que voltar amanhã e consertar, né? O mais rápido possível. Né? Então, somente através da meditação. Ela colocou o advérbio aqui, ó, somente, quer dizer, categórica. Não tem desculpa. Somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo se pode precatar das ações infelizes, ou seja, se precaver, né? E quando alguma ocorrer, de imediato, dando-se conta e arrependendo-se, logo se põe a repará-la, impedindo que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de reharmonização interior. Sério esse conselho? Esse conselho é sério. Nós não podemos deixar que aquele ato entre em nós, comece a fazer parte de nós, transforme em um sentimento negativo.
Olha só que conselho bacana. Então nós temos que correr e tentar realmente consertar antes que ele se instaure em nós. E se instaurar fica mais difícil, né, gente? Aí vai ter que arrancar com marreta e formão, né? Através de reencarnações dolorosas. Cuida-te. Bom, aqui ela já começa a dar receita, né? E como é que a gente tem que caminhar? Cuida-te de tomar atitudes, evita, né? Cuida-te de tomar atitudes violentas e refletidas, impondo-te as disciplinas da vigilância e do amor, para assim te poupares ao arrependimento doloroso. Olha que interessante, já é um conselho dela. E quantas vezes nós tomamos atitudes violentas, né? Sem pensar, refletidas, não é verdade? Movidas pelo quê? Por esse orgulho ferido. Esse é o nosso inimigo, né? O orgulho ferido, a gente parte com violência, né? Sem refletir muito para as ações dolorosas. Então, aqui é para tomar cuidado. O mestre dizia, né? Orar e vigiar, não é isso? Não aconselhava, né? Orar e vigiar. É isso aqui. Renova-te no bem a cada momento. Olha que interessante. Renova-te no bem a cada momento. O que será isso? Ou seja, não pensar no mal, nem pensar em fazer o mal, né, gente? A gente realmente tirar de nós qualquer intenção ou qualquer movimento nosso em direção a praticar o mal. Mal de qualquer espécie. Então, renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos. Olha que interessante. Sejam enfrentados e vencidos. Não dá para fugir. Temos que vencê-los. Propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Está vendo? Então, nós temos que enfrentar o que nós somos, a nossa sombra. Né? Lembra do Jung? Nós temos que enfrentar a nossa sombra, gente. Né? Temos que buscar esse caminho da busca do entendimento e arrepender-se, sim. Arrepender de toda a ação que ainda somos capazes. Porque também não podemos nos flagelar. Temos que reconhecer que ainda somos passíveis de cometer ações negativas. Mas, como diz o texto, nós temos que tentar transmutar isso em positivo. Imediatamente. Reconhecer que errou. Voltar, consertar. Todavia, se caíres, olha aqui. Está vendo? A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela não condena ninguém. Ela sabe no estágio que nós estamos. Então, se caíres, meu irmão, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência. Olha que interessante. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Bacana. E assim ela fecha o conselho dela. Um conselho bastante proveitoso para todos nós, porque nenhum de nós está livre dessa batalha com nós mesmos. E essa é a grande batalha. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, não é verdade? Às vezes nós elegemos inimigos fora de nós porque estamos tentando fugir de nós mesmos. Não é verdade? Não tem aquela história? Que quando você não vê uma coisa que você não gosta de uma pessoa, é aquilo que está te incomodando porque você é assim. Na verdade, aquilo é seu. Você está vendo o reflexo. Muito bem. Então, vamos meditar nessa lição de hoje, arrependimento e reparação, lei de causa e efeito, e vamos despertando cada vez mais para essa necessidade da gente, se não matar, mas diminuir muito esse orgulho que ainda é exacerbado em todos nós. Essa é a nossa tarefa, né? Dominar o nosso ego, né? Porque senão nós estaremos basicamente condenados por nós mesmos, olha bem, por nós mesmos, a viver correndo atrás do rabo, né? Temos que corrigir em várias e várias outras oportunidades. E qual é assim? Deus sempre vai dar todas as oportunidades para a gente reparar esse erro, mas quanto mais rápido nós caminharmos, mais felizes seremos, não é verdade? E teremos maiores possibilidades de ajudar, de colaborar nessa tarefa grandiosa de que é renovar a humanidade em que nós estamos participando. Perfeito? Nós seremos irradiadores desse despertar de consciência. Na verdade é isso, meus queridos, é despertar os nossos irmãos, não é doutriná-los. Não é doutrinar os nossos irmãos, é ajudá-los a despertar, a descobrir essas verdades.
né? Essas verdades que não são de hoje. Volta a insistir. Não é o Espiritismo que está trazendo isso novo para nós. Não, isso existe, essa comunidade existe. O trabalho grandioso que o Espiritismo foi tirar a sujeira, o pó, a poeira que estava em cima dessas verdades e deixá-las claras para que nós pudéssemos apreciá-las e entendê-las e praticá-las. Perfeito? E agora sim, sem intermediários. E outra coisa maravilhosa que o Espiritismo também abriu para nós é a possibilidade de nós entrarmos em contato direto com o nosso Pai, sem intermediários, não é verdade? Muito bem. Graças a Deus, paz a todos e que Deus renove sempre os nossos desejos de renovação interior. Obrigado, Caetano. Vamos para uma outra fase agora, né? Onde a gente pode aproveitar. Sei que deve ter umas 80 perguntas, viu, Caetano? Eu não sei se vai dar para responder tudo hoje, né? Mas vamos lá, quem quiser fazer pergunta, só aproveitar. Vou comentar, a gente fala perguntas, né? Às vezes acrescentar, né? Alguém gostaria de fazer isso? Bom, Caetano, pelo jeito eu vou aproveitar então, que eu tenho um monte. Mas eu vou fazer umas... Na realidade, Caetano, é interessante, né? Que parece que Judas é muito claro para a gente do que a culpa, né? O arrependimento, mas com culpa, acaba levando a gente, né? Isso é um caminho tão tênue, né? Culpa, arrependimento. Porque arrependimento diz que é um fruto maravilhoso. Mas se não tomar cuidado, cai em culpa e a culpa atrapalha. É isso mesmo? É verdade. O arrependimento é necessário, mas o arrependimento é consciente, não é verdade? Sincero, né? E seguido da reparação. Porque não adianta você, porque senão se você não reparar, não ter essa segurança, raciocinar, errei, e tomar a decisão de reparar, você cai na culpa. E a culpa leva a desequilíbrios, né? Como foi o caso de Judas, né? O contrário de Pedro, o contrário de Maria Madalena, o contrário de Zaqueu, né? Que fizeram reflexão e transmutaram. E daí para frente, como disse o nosso querido Chico, você não pode remendar realmente tudo que você fez no passado, mas você pode começar daqui para frente, né? E de uma nova forma. Essa é a proposta. Então, temos que extinguir a culpa da gente, né? É levantar, sacudir a poeira, né? E reformar, refazer. Porque é verdade, nós não somos juízes nem nós mesmos. Não somos juízes do nosso irmão e nem somos juízes implacáveis de nós mesmos. Nós temos que nos entender. Saber que estamos aqui evoluindo, que ainda somos passíveis de erro, mas que nós temos que tentar errar cada vez menos. Consertar esses erros. Essa é a nossa tarefa. Errar cada vez menos. Fazendo esse trabalho de reflexão diária dos nossos erros. Não ter medo de encarar os nossos erros. De falar para você mesmo, olha, eu errei, eu tenho que voltar lá e consertar. Eu tenho que ter humildade, aí que entra a dificuldade, né, meus queridos? Porque o orgulho atrapalha. O orgulho ferido, ele impede que a humildade se apresente e fale, meu irmão, eu errei, me perdoa, tá? E ainda mais se o outro não querer, aí que vai. Só rápido também. Quando a gente fala de um irmão, por exemplo, que é assassino, que ele puxa o gatilho da arma, puxa rapidamente, mata, a gente pode assimilar isso quando ela fala desse estado animal que a gente... Ou seja, eles estão entorpecidos ainda, esses irmãos, para poder se arrepender? Com certeza, né, gente? Um irmão que ainda é capaz... O sinal de evolução qual é? Todos nós sabemos. Nós somos incapazes de matar uma formiga. Isso é sinal de evolução. Já nós respeitamos a vida, né? Que é amar ao Pai. É isso? Amamos ao Pai em todas as suas expressões. Respeitamos a vida. Um irmão que não respeita a vida, realmente está nesse estágio muito ligado ainda à animalidade, né? Ao instinto. Né? O instinto o entorpece. Ele não usa a razão que tem, quer dizer, ele não medita nas consequências daquilo que advirão, tanto para o irmão que ele está advirindo como para ele mesmo. Lembra de Gandhi? Quando o Gandhi foi assassinado, e ele disse para o assassino apontando para ele, falou assim, não faça isso. Não faça isso. Porque ele sabia que aquilo ia gerar uma reação terrível para ele, não para ele. Jesus, na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Realmente não tínhamos consciência de que nós estávamos infringindo uma lei de ação e reação. Né? Perfeito? É isso que ele está se referindo. Tá? Então, é isso mesmo. Nosso irmão
ainda aperta o gatilho. Com a arma de fogo contra o nosso irmão. Realmente está dominado pelos instintos, né? É duro, mas a gente tem que ter aquele olhar de Jesus, né? Que Jesus tem pra gente, né? Como se a gente fosse pequenino ainda. Perdoa, né? Caetano, tem 2 perguntas aqui. É do João Álvares, que está nos assistindo lá pela internet, né? E também tem o do Dalmo. Eu vou fazer primeiro uma, e após responder, eu faço a outra. Quando nos arrependemos de nossos erros, é o João Álvares, tá? Quando nos arrependemos de nossos erros, mesmo no último dia das nossas vidas, somos perdoados por Deus e podemos entrar no céu? O Pai é misericórdia infinita e sempre nos perdoa. Só que, como é a lei, nós não conseguimos ofender Deus. É impossível ofender Deus, viu, meu querido? Não, você infringiu uma lei divina. Né? E infringindo uma lei divina, você tem que reparar, como está dizendo aqui a nossa querida Joana.
seu espírito, a sua matéria. Vibramos ainda desses irmãos que se encontram sozinhos nas casas de repouso, que às vezes abandonado pelo seu filho, abandonado pelos seus entes queridos, Senhor, possa entender, Pai, possa receber também sua paz, seu carinho, que possa ter esperança nas suas leis, Jesus. Vibramos ainda aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, que possam todos receber a luz. Vibramos também por nós mesmos, Jesus, que possamos sair daqui, Pai, com o seu amor, que essa semana possa ser diferente, que possamos nos reerguer, que possamos, enfim, nos arrependermos, mas colocar em si o trabalho, pedir perdão e continuar, sempre em busca de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Vamos agora para outra parte, né, da reunião. A gente vai receber os passes, tá bom?